Hi everyone! Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula de hoje. Recadinho básico para vocês, lembrem que quando vocês forem acessar o Classroom, façam as atividades obrigatórias para contar a presença, verifiquem se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a sua equipe pedagógica ou com a direção da sua escola para que auxilie você nessa situação para a resolução do Classroom e que as suas atividades sejam feitas e que você seja computado a sua presença, beleza? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar que nós já revimos que na aula anterior nós falamos de algumas invenções, falamos de algumas descobertas da modernidade e, como sempre, a gente ampliou o nosso vocabulário léxico, né? Na aula de hoje, nós vamos continuar expandindo esse repertório e vamos falar das invenções ou as descobertas que aconteceram por acidente. Que tipo de acidente é esse? A pessoa estava desenvolvendo, estava planejando uma coisa e acabou observando e desenvolvendo outra. Então, observem o nosso mapa mental, que a gente já viu isso em atividades anteriores, e nós temos algumas palavras aqui. Inventors, accidents, genius, pop cycle, microwave oven. Eu quero que vocês observem essas palavras e observem que nós temos lucky discoveries, são as descobertas por sorte, ou que aconteceram, e invenções. Quero que vocês coloquem isso aqui em ordem, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, observem que as nossas descobertas, né, as descobertas por sorte, elas podem vir com os inventores, essas pessoas, né, os inventores, fazem essas descobertas ao acaso. Nós temos os gênios, que acontece, né, um exemplo próprio Einstein, que foi desenvolvendo uma teoria que não existia, né, ou por acidente. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a respeito da supercola, onde ele estava desenvolvendo um produto e acabou conseguindo, ou desenvolvendo, criando um segundo. As invenções que nós temos do nosso vocabulário aqui, nós temos o pop cycle, que é o picolé, e o microwave oven, o forno de micro-ondas. Agora, pessoal, observem as nossas questões aqui. Quais dessas descobertas foram encontradas por um acidente? Atomic bomb, shoes or pop cycle? A segunda pergunta, lucky discoveries are made by? Né? As descobertas por sorte ou ao acaso, elas são criadas por inventors, aliens ou Einstein? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, continuando, quais das descobertas foram criadas ao acaso ou por um acidente? No caso, nós temos PopSicle, o picolé. E as descobertas ao acaso, elas são feitas ou são criadas por inventores que estão planejando, estão propondo, estudando alguma coisa e acaba acontecendo de fazerem uma descoberta ao acaso. Agora nós vamos entrar em questão a respeito de como o picolé ou PopSicle foi desenvolvido. Então, every child is grateful for Frank Epperson, even when if he or she doesn't know it. In 1905, Epperson was a mere 11 years old when he accidentally left a soft drink concoction with a steering stick in on front porch of his San Francisco's home. Então aqui, a descoberta do picolé, ela surgiu quando Epperson, lá em 1905, com 11 anos de idade, ele acabou deixando um pote, um copo com eu fui buscar algumas informações, diz ou suco ou um refrigerante que era misturado na época, ele deixou com um graveto e acabou ficando na varanda dele, na sua casa em São Francisco. It happened to be a very cold night, and when the boy found his cup next day, the liquid inside was frozen to the stick. While he had no idea what to make of it at the time, nearly 2 decades. Então aqui o que nós temos? Que quando ele encontrou aquele copo com o graveto dentro, e lembrando que na noite anterior fez muito frio, ele realmente percebeu que o líquido havia congelado e ele não sabia o que fazer. Mas, depois de 2 décadas, he patented his frozen ice on a stick and called of Epcycle. But he changed the name to PopSicle because his children liked that better. Então vejam, depois de 2 décadas, ele patenteou aquela fórmula ou aquela situação como o gelo congelado no palito e chamou de Epcycle, fazendo uma relação do palito com o seu nome. Mas foi mudado para PopSicle porque os filhos dele achou que soavam melhor. Até porque a expressão PopSicle queria dizer o palito ou o doce do papai. A few years later, he sold his invention to the Joy Low Company in New York. The PopSicle eventually ended up the hands of Unilever's Good Humor division, which offer more than 30 flavors today. Então vejam, depois que aconteceu isso, ele vendeu a patente, né, a invenção para a companhia Joe Low em Nova York, e o picolé acabou se tornando, dentro de uma outra empresa, né, a Unilever, dentro da divisão da Unilever, e hoje tem mais de 30 sabores diferentes de picolé. Então, começou ao acaso, foi uma descoberta por sorte do picolé, quando o Epperson, lá aos 11 anos, não tinha nem ideia do que iria acontecer, né? Com base nessa nossa fala, na explicação, read the chart and answer the questions. Então, nós temos aqui um fragmento do nosso texto, que já foi lido, já foi interpretado, e 2 perguntas. When did Frank Epperson accidentally create a PopSicle? Quando que o Frank Epperson criou acidentalmente o picolé? E what happened in 1905? O que aconteceu na data de 1905? Vou dar um tempo para vocês lerem, poderem colocar essas questões em ordem para a gente já retornar.
Então, pessoal, quando Epson acidentalmente criou o picolé? In 1905 ou when he was 11 years old. Porque aqui é duas possíveis respostas. Ou no ano de 1905, como está lá no nosso texto, in 1905, ou quando ele tinha 11 anos, when Epperson was a mere 11 years old, when accidentally left a soft drink concoction with a steering stick in it on the front of port in his San Francisco's home. E o que aconteceu nesse período? Né? Epperson left a soft drink concoction with a steering stick in it on the front of port home. Então, nesse período, ele esqueceu, ele deixou o seu copinho, o seu potinho com um palito dentro e aconteceu que, com o frio, acabou virando o picolé. Agora, according to the chart, infer the idea of the text. Aqui vocês vão ler o fragmento do texto e vocês vão inferir, vocês vão verificar o que ele quer dizer. Então, por exemplo, the popsicle was created by Epperson in the summer and he wanted to create it. Foi criado no verão e ele queria criar alguma coisa desse gênero. The popsicle was an accident in the winter and after he patented it. Então, ele criou por acidente no inverno e após um período ele patenteou. Um tempinho para vocês lerem, pôr as ideias de vocês em ordem e a gente já volta. Então, pessoal, como nós vamos inferir o nosso texto? Nós temos uma parte, um fragmento dele, e nós vamos pegar uma ideia, nós vamos interpretar esse nosso texto. It happened to be a very cold night, and when the boy found his cup next day, the liquid inside was frozen to the stick. While he had no idea what to make of it at the time, nearly 2 decades later, he patented his frozen ice on stick and called it the Epcycle, but then changed the name to the Popcycle because his children liked that better. Então veja, nós não temos no nosso exercício a frase em específico, mas nós temos a ideia. Por quê? Nós percebemos que palavras-chave que vão ajudar vocês. It happened to be a very cold day. Então, uma noite muito fria. A gente percebe que já não é no verão. E o líquido estava congelado com o palito dentro. Então, aqui no caso, a gente percebe que não foi uma coisa planejada. O Epperson não queria criar esse produto. Mas
Então, foi criado através de um acidente. O picolé foi um acidente no inverno e depois, né, after 2 decades later, he patented his frozen ice on stick. Então, e depois de um período, 2 décadas, ele patenteou essa ideia. Então, a alternativa correta que nós temos aqui é a alternativa B. Dessa forma, porque quando a gente fala em inglês, pessoal, nós temos que lembrar que nem sempre a informação ela vai estar explícita, direta. Então, o que que acontece? Nós precisamos interpretar, entender o nosso texto e verificar qual é a melhor possibilidade para que faça uma ideia central. Continuando, check the right alternative according to the chart. Então, verifique a alternativa correta, marque a alternativa correta de acordo com o fragmento do texto. É uma parte que nós já fizemos a leitura, né? E nós temos, the name Popsicle was the Epperson's idea. Né? O nome picolé foi uma ideia de Epperson. True or false? Verdadeiro ou falso? Why did Epperson put the name Popsicle? Por que o Epperson usou a palavra Popsicle como o nome do produto? Because it sold more, porque vendeu mais. Because his children liked that better, porque foi a pedido dos filhos. Vou dar um tempo para vocês responderem para a gente já retornar. Continuando, pessoal, de acordo com o nosso fragmento, the name Popsicle was Epperson's idea. Foi a primeira ideia do Epperson? Não, ela é falsa. E essa informação está aqui, na primeira linha. He patented his frozen ice on stick and called it Epcycle. Então, a primeira ideia, o primeiro nome foi Epcycle. E por que ele mudou de Epcycle para Popsicle? Porque os filhos dele disseram que soava melhor, né? He changed the name to Popsicle because his children liked that better. Agora, continuando, nós temos um outro produto que foi uma descoberta de sorte, né? E esse aparelho é um aparelho que é muito comum na maioria das nossas casas, que é o microwave oven, ou o forno de micro-ondas. Vejam lá. In 1946, Raytheon engineer Percy Spencer was testing a magnetron, a device that emits microwave radiation, when he realized that the candy bar in his pocket had melted. Então, lá em 46, o engenheiro da empresa Raytheon, Percy Spencer, estava testando
um magnetron, um aparelho que emitia radiação de micro-ondas. Quando ele percebeu que a barra de chocolate que ele carregava dentro do bolso tinha derretido. He figured the magnetron caused this to happen and tested his theory by placing popcorn kernels near the device. Então aqui, quando ele percebeu essa situação, o que ele fez? Ele começou a testar com outros produtos e acabou colocando grãos de milho de pipoca perto do aparelho para ver se a teoria dele ia realmente se concretizar. When those popped, he tried to cook an egg, which exploded. Sure, it made a mess, but he also realized that exposure to low-density microwave energy could quickly... Então aqui o que ele fez? Ele fez o teste com o milho de pipoca e ele resolveu tentar cozinhar um ovo. E o que aconteceu? Explodiu aquele ovo. Né? Ele percebeu que através daquela bagunça que ele fez, ele verificou que a baixa densidade, a exposição à baixa densidade de radiação, né, da energia de micro-ondas, poderia fazer que as comidas se cozinhassem. Cook food. Spencer and other engineers started to work on a practical way to trap the waves and use them for this purpose. Então, a partir dali, ele e alguns outros engenheiros começaram a verificar a aplicação prática dessa micro-ondas que eles estavam desenvolvendo. By 1947, the first commercial units became available through Raytheon. Então, vejam, começou a pesquisa lá em 43 e só em 47 foi que surgiu os primeiros aparelhos comerciais disponíveis pela empresa Raytheon. They weighed as much as 750 pounds and cost thousands of dollars. But by 1975, technological advances had made the device as popular and affordable as an off-range. Então vejam que lá em 47, quando eles começaram a desenvolver, pesava mais 750 libras o peso. Então era uma coisa muito pesada e custava milhares de dólares. Só que em 75 foi que, de acordo com várias outras pesquisas, eles desenvolveram avanços tecnológicos, eles desenvolveram um aparelho popular e acessível, até mesmo para carregar, como um forno de micro-ondas. E na imagem que vocês têm ali, mostra o primeiro aparelho. Então, realmente, era um aparelho muito grande, um aparelho muito pesado e muito caro para as pessoas. Tendo base nesse nosso texto, complete the sentences according to the chart. Então, de acordo com o nosso fragmento, eu quero que vocês completem as frases. Percy Spencer was a magnetron, a device that. Então, ele estava pesquisando, desenvolvendo o magnetron, um aparelho que, essa informação já está no nosso fragmento. The candy bar in his pocket had melted. A barra de chocolate que havia derretido. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem essa resposta e nós já voltamos.
Olha lá, pessoal. Percy Spencer was testing, então ele estava testando o magnetron, a device that emits microwave radiation. Verifiquem que lá a informação está bem no início do nosso texto. Só uma correção para vocês, eu falei que anteriormente que foi em 43, na verdade foi em 46. Eles levaram um ano de pesquisa até conseguirem desenvolver o trabalho final, que era o primeiro micro-ondas. He realized that the candy bar in his pocket had melted. Então ele percebeu através da sua pesquisa que havia derretido a barra de chocolate que estava dentro do seu bolso. Continuando, com base no nosso fragmento, he figured the magnetron caused this to happen and tested his theory by placing popcorn kernels near the device. When those popped, he tried to cook an egg, which exploded. Sure, it made a mess, but he also realized that exposure to low-density microwave energy could quickly cook food. Então, de acordo com o nosso texto, o letra A, Spencer's device was good at beginning. O trabalho ou o aparelho do Spencer foi perfeito, já foi bom no início. B, Spencer's device could cook a perfect egg. O aparelho conseguiu cozinhar perfeitamente um ovo. C, Spencer's device needs some settings. Então, o aparelho do Spencer precisava ser um pouco melhorado. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Continuando, pessoal, de acordo com o nosso texto, o aparelho, letter C, o aparelho do Spencer, precisava ter um pouco mais de melhorias, um pouco mais de aperfeiçoamento, porque como o próprio texto dizia, ele
viu que derreteu a barra de chocolate, ele conseguiu estourar os milhos de pipoca, mas o ovo não foi cozinhado de forma perfeita, né? Foi uma explosão e pensa na sujeira que foi depois. Continuando, check true or false, verdadeiro ou falso. Então, nós temos o fragmento do nosso texto, que nós vamos fazer a leitura, vocês vão fazer essa leitura em casa. In the text, no texto, Percy Spencer created his device in 1940. A criação do aparelho de micro-ondas aconteceu no ano de 1940. The device weighed 300 pounds, então o aparelho pesava 300 libras de peso. E Spencer's device became popular in 1975. O aparelho do Spencer se tornou popular a partir do ano de 1975. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e nós já voltamos. Então, pessoal, de acordo com o nosso texto, Percy Spencer created his device in 1940. No ano de 40, ele criou o aparelho. Essa informação é falsa, porque no nosso texto diz lá 47, em 47. The device weighed 300 pounds. It's false. They weighed as much as 750 pounds. Spencer's device became popular in 1975. Se tornou popular no ano de 75. Essa informação, sim, ela é verdadeira, né? But by 1975, technological advances made the device as popular and affordable as an oven range. What time is it? It's quiz time. Vamos verificar o nosso quiz. Check the correct alternative. Frank Epperson was famous by creating microwave oven, was famous by creating candy bars, was famous by creating Popsicle.
Então, Epperson, Frank Epperson, foi famoso na criação de quê? The first microwave oven was weighted and affordable to population. A alternativa A, era pesado, mas acessível à população. B, was weighted and cost too much. Era pesado e custava muito dinheiro. E C, was affordable after 1980s. Se tornou acessível a todo mundo a partir da década de 80. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, continuando, Frank Epperson was famous by creating Popsicle. Ele foi famoso, como a gente já viu nos textos, como a gente viu anteriormente, ele ficou famoso através de uma invenção por acaso, né? Ele inventou o picolé. The first microwave oven, os primeiros micro-ondas, was weight and cost too much. Então, além de pesados, grandes, custava muitos dólares. Né? E claro que com o passar do tempo aquilo foi se tornando acessível, ok? Um pensamento para vocês, para nós encaminharmos a nossa aula. Food for thought, então um alimento para a mente. Don't be surprised by the high of the flight. The higher, the farther from danger. The higher you rise, the longer you will recognize a failure. It's when you are close to the ground that you should be suspicious. Alberto Santos Dumont. Então não fique surpreso com a altura do seu voo. Na altura, ficamos distantes do perigo. Na altura nós percebemos e conseguimos corrigir a falha a tempo. Quando estamos próximos do chão é que nós devemos ficar preocupados. Ok? Students,
Na aula de hoje nós ampliamos o nosso vocabulário, verificamos algumas descobertas by accident, outras não. O que eu digo para vocês? Se cuidem, fiquem em casa, façam as suas atividades e, caso vocês puderem, se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a sua escola e nos vemos em breve. See you!